Sejam todos bem-vindos, sacerdotes e sacerdotisas. É um grande prazer ter cada um de vocês aqui conosco no Tridcast. O Tridcast, que é o podcast da Trid, que funciona como uma extensão do nosso aplicativo de realidade aumentada para as roupas da nossa marca. O quê? Tá muito embolada essa linha de raciocínio, mas calma que eu já vou te explicar tudo isso. Eu não sei de qual plataforma você está nos ouvindo agora, se é do Spotify, se você caiu esse vídeo do YouTube, ou se você está vendo realmente do aplicativo da realidade aumentada, do Trid AR. Ah, chique, né? Mas enquanto a gente não descobre, não esclarece isso, eu queria apresentar aqui a nossa mesa de convidados hoje. Estou aqui na minha direita, tem o Makishi. Tudo bom, Makishi? Tudo direito, eu tava vendo aqui. Tudo bem aí com vocês? Obrigado aí pela presença, pastor. Obrigado, Felipinho. Felipe, vamos para cima aí que hoje o assunto promete. É isso aí. Aqui, um pouco mais para minha esquerda, a gente tem o Felipe, também chamado de Lipinho. E aí, Lipinho, como é que você tá? Não é por causa da minha altura, tá? Eu tô bem, graças a Deus. Tô feliz de estar aqui. Coisa boa. E aqui, do meu lado esquerdo, pastor, muito obrigado por aceitar o convite. Pastor Leonide, fala um pouquinho sobre você, pastor. Eu sou o pastor Leonide, sou pastor aqui em Joinville, né? Aqui tem um colégio aqui, que é um colégio adventista, eu sou pastor lá. Aí eu dou aula para as crianças lá. Então orem por mim, viu? Não é fácil. Isso é profissão ou é castigo, pastor? O que é? Então, pode ser considerado como os dois, mas também é bênção, às vezes. E essa camiseta? E essa camiseta aí, ó, tem tudo a ver com o tema que a gente vai conversar hoje, né? Combinado, né? Nem foi combinado. O título do nosso Tridcast hoje é Velozes e Fervorosos. Velozes e Fervorosos. O pastor veio a caráter. Essa camisa é da minha comunidade, né? É a comunidade que eu faço parte lá no colégio. A gente tem uma comunidade de alunos que trabalham na missão, né? Então a ideia é que a gente criou essa comunidade chamada Chama. Tem a ideia do chama, que é o verbo, mas ao mesmo tempo é fogo, né? Então você vai lá pro chama, então o cara, vem pro chama. Então você tá chamando alguém pra chama. Que legal, é uma comunidade de discipular e ser discipulado. Exatamente. Tudo a ver com o tema de hoje, rapaz. E de fogueira também. Isso é até engraçado, né? Isso começou com o pastor, que vos fala que tem uma mania de querer tacar fogo nas coisas. Então até um dia eu fui... Piromaníaco. Então, mas não é muito minha profissão, né? Eu fui sem querer. A gente fez uma corrente um caminho de fogo e aí simplesmente eu comecei a tacar fogo nas coisas. O fogo, né, virou um problema. Tive que chamar o bombeiro. O legal é que a gente já tem uma experiência, pastor, disso daí num acampamento que a gente foi botar fogo, quase pegou fogo nas árvores. Na floresta. Então assim, a gente... Não, então vocês estão entendendo aqui, ó. Não é uma coisa que eu fiz por maldade. Não foi por maldade. Mas não houve grandes danos, tá? Não houve dano nenhum, zero. Isso. Zero. Só da minha pessoa, né? Que só ficou a moral. A moral ficou destruída. A moral ficou baixa. Mas então tá, agora que estão todos devidamente apresentados, vamos falar um pouquinho sobre o que é a Trid, né? Sobre o que é esse aplicativo de realidade aumentada, o que é essa história toda. Muito bem, a Trid surgiu no nosso coração como uma marca, uma empresa que seria uma marca produtora de roupas, de vestuário, que a gente pensou o seguinte assim, como seria legal se a roupa que a gente veste falasse daquilo que a gente acredita e criasse oportunidades para que pessoas nos perguntassem a respeito daquilo que a gente acredita. Porque a gente acredita que adoração, ser cristão, é muito mais do que só falar, eu sou cristão. Tem a ver com o seu estilo de vida, tem a ver com o que você faz, deixa de fazer, a forma como você trata as pessoas. E a forma como você se veste também vai refletir isso. E a gente ficou pensando, como seria legal eu estar vestido de uma forma que chamasse a atenção das pessoas, mas não num jeito... Às vezes tem gente que chama a atenção no vestuário, mas de um jeito ruim. Fala, meu, que pessoa cafona, que pessoa brega. Mas chamasse num negócio assim que a pessoa olhasse e falasse, poxa, que legal essa estampa aí, velozes e fervorosos. Tem um cara subindo numa carruagem de fogo. Quem é do meio cristão já vai bater o olho na hora e vai falar, mas pá, tá falando de Elias. Olha lá o Eliseu lá embaixo, pequenininho lá, recebendo a capa ali, ó, tal. Né? E daí, que história é essa da capa? Então, você vai ver, você vai desfilar com essa camiseta aí no meio onde você tá e as pessoas vão falar, que brincadeira é essa e tal. E aí você vai falar, mas não é só essa camiseta. Aí você vai pegar o teu celular e vai lá mostrar para a pessoa que tem um aplicativo de realidade aumentada. Então a pessoa vai apontar lá o celular para essa camiseta e a estampa vai começar a se mexer ali e vai fazer já vai usar isso já para
para chamar mais atenção ainda. Mas não para por aí, tem mais coisa. Então, depois que você mostra essa animação da realidade aumentada, Tridimensional. a pessoa pode seguir por 2 caminhos. O primeiro caminho, ela pode assistir uma animação longa no YouTube. Quando eu estou falando longa, eu estou falando longo para os parâmetros de hoje, né? Que é um vídeo de 1 minuto e pouquinho. Porque hoje os vídeos são, tipo, não, entendeu? É porque bem longo mesmo, né? Para os parâmetros de hoje, porque, Faz assim, um filme. tinha aquela rede social que era o Vine, que era 7 segundos, né? Então, assim, hoje 1 minuto é longo. Na minha época, a gente assistia lá filme de... Para assistir um episódio de Dragon Ball, era 2 semanas que assistia só 5 segundos e já cortava. Eu acabei de sair daqui, eu tava assistindo um filme de 4 horas. Aí. Orem por mim. Estou muito bem. E aí, então tem essa animação longa, esse é o primeiro caminho que a pessoa pode seguir. Inclusive, para você não ficar curioso, porque eu não gosto de deixar as pessoas curiosas, pelo menos não os nossos convidados. Eu estava curioso. Não os nossos convidados. Mas eu vou te mostrar, a gente vai mostrar aqui a animação longa. Que cara bonito. E o segundo caminho que a pessoa pode seguir é o caminho de vir aqui para esse podcast, que é o Tridcast, é onde a gente fala sobre a história por trás da estampa. Então aqui o foco, a gente vai embasar, é claro, por que essa estampa foi criada da forma, vamos falar um pouquinho lá sobre a contextualização, a brincadeira, mas o foco principal é a história bíblica por trás dessa camiseta. Para que você tenha uma jornada de conhecimento, tanto sua pessoal, como das pessoas que estão à sua volta. Vamos colocar a animação ali, então eu vou pedir para a produção colocar a animação longa para a gente poder assistir ela agora. Elias era discípulo de Deus e Eliseu, discípulo de Elias. Quando Deus revelou para Elias que iria arrebatá-lo ao céu, o profeta testou o seu discípulo dizendo que iria viajar para outra cidade e que era melhor para Eliseu ficar onde estava. Eliseu se recusou dizendo: "Tão certo como vive o meu Deus, eu vou com você." Conforme a jornada progredia, o mestre refazia a proposta: "Fique aqui onde está." E a resposta era sempre a mesma: "Eu vou com você." Por 4 vezes, Elias testou Eliseu. E por 4 vezes, Eliseu disse que não largaria o seu mestre de jeito nenhum. "Pois bem, o que você quer que eu faça por você antes de eu ser arrebatado?" perguntou o mestre. "Eu quero receber por herança 2 vezes mais do poder que estava com você", exclamou o aprendiz. "Certo, se você não tirar os olhos de mim enquanto eu subo ao céu em carruagens de fogo, que seja feito conforme você pediu." Como era esperado, Eliseu passou no teste. Tamanha era sua determinação, tornando-se 2 vezes mais poderoso que Elias. Discipular alguém é, acima de tudo, torná-lo sua família, amando, ensinando e encorajando-o a ser melhor do que você é. Cristo te chama ao discipulado. Primeiramente, sendo discípulo, aprendendo a ser manso e humilde de coração. E depois, discipulando, extraindo o melhor das pessoas ao seu redor. Então essa é a animação longa que a pessoa vai ter acesso, né? Uma vez que ela viu a animação curta, isso vai estar disponível no nosso canal do YouTube também. Você não precisa necessariamente acessar ela pelo aplicativo. Ela vai estar disponível, então você pode mostrar lá para o seu amigo já sem... Esse é um serviço, um material que a Trid está colocando à sua disposição, independente de você comprar os nossos produtos ou não, tanto o podcast como a animação grande. O interessante é que é uma forma, né, até a pessoa que quer ensinar outras pessoas sobre a palavra de Deus, mostrando alguma coisa, algo diferente, né? E às vezes é tímido e tal, e aí pode estar utilizando esse material para poder estar introduzindo, e é aquilo que a pessoa veste, inclusive, né? Aquele pensamento que ele tem, né? Agora, por que velozes e fervorosos? Porque a gente gosta de tirar racha? Isso é uma pergunta. Obviamente, até pela fonte da própria estampa, você já viu que a gente está falando do Velozes e Furiosos, né? Uma franquia extremamente conhecida, que faz parte aí Só porque eles gravaram 700 filmes. Da infância de muita infância, adolescência e a vida adulta de muita gente. A gente quer fazer um disclaimer aqui, o seguinte:
Esse podcast condena rachas ilegais dentro da cidade. Esse podcast condena roubo de carga. Esse podcast condena você pular de um avião com o carro. Não faça nada disso, tá? Em nenhuma situação. Hoje em dia tem que fazer disclaimer dessas coisas, né? Porque senão fala, os caras lá estão... Desviar também pessoas dentro do carro pro espaço, tem que falar isso aí Também, Isso a aí gente também também condena isso. Não vai dar Tá certo. bom, seu Antônio, pode ficar tranquilo, tá? A gente não quer. Isso aí não vai dar certo. Então, e quando dirigir, anda Como dentro, assim não vai dar certo? dentro dos, Deu certo no filme? anda dentro dos limites de velocidade, usando cinto de segurança, tá? Esse é o nosso linha de raciocínio. Mas o filme, tirando toda a pirotecnia em volta da... Ah, não sobrou nada, então? Pra tirar o carro, a velocidade e os crimes ilegais, pô. E as explosões? Tirando toda a pirotecnia em volta, ela sempre me chamou muita atenção a questão da família, né? Família. Até o último filme virou meme na internet porque o Toretto o Toretto, que é o personagem principal, o carecão, fala várias vezes, né? Dele. A família e tal. E eu lembro que tem vários momentos assim onde ele senta todo mundo Por isso numa colocaram mesa. Eliseu, né? O carecão. Tudo a ver, pô. Não entendi. E aí, Oh. ele senta todo mundo em volta de uma mesa e fala bem assim, agora a gente vai agradecer aqui por esse alimento. Então, tem essa questão do discipulado, né? Você vê assim que ele é um bandidão e aí ele se preocupa em informar... É super-herói. Ele se preocupa em informar a próxima geração, em cuidar da família dele e tudo Família é uma mais. instituição tão sagrada que até o Toretto respeita, né, cara? E Então, aí, quando você olha pra essa situação, que daí tem fogo saindo de tudo quanto é lado lá dentro do Velozes e Furiosos. aí eu fiquei pensando assim, Fervorosos. a pessoa que mais... Sempre que você fala de fogo, a primeira pessoa que vem biblicamente na minha cabeça é Elias. Porque ele tem vários episódios relacionados a essa questão do fogo, e tem um principal. Sabe que isso é curioso, né? Porque eu tava fazendo um mestrado e meu tema justamente era na narrativa de Elias, com a perspectiva de fogo e água. Como esses dois elementos, eles conversam na narrativa dele. Porque às vezes ele fala sobre água, mas também tem o fogo e tal. Então, olha, acho que tô no lugar certo aqui pra falar sobre isso. Acho que o tema foi bem A escolhido. tua tese de mestrado é sobre isso? Não, eu não cheguei a escrever esse ponto, porque acabei focando na parte mais de caracterização do personagem. Aham. Mas esse é a progressão, é o próximo passo. Agora sim, vamos partir do ponto de que a pessoa chegou porque ela viu a estampa na camisa de alguém e ela não faz ideia de quem é Elias e o que tem a ver com fogo. Vamos dar uma contextualizada? Vamos dar uma contextualizada e principalmente falar o que tem a ver Elias com o discipulado, aonde que entra esse discipulado na vida de Elias. Pastor, é contigo. Quer começar aí dos primórdios aí? Quem que foi Elias? Posso começar? Esse texto, na verdade, essa história de Elias, ela começa na Bíblia, né? Em primeiro lugar. É uma história da Bíblia. Acho que as pessoas já devem ter ouvido essa história milhares de vezes, né? E a história dele começa no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17. E é curioso, porque não aparece dizendo onde Elias... De onde veio nada, né? Tipo, da onde veio aparece até, mas não fala sobre o nascimento dele, infância, só aparece ele bem velho já. E aí, a história, vamos ler aqui, fala bem assim, ó, vou ler pra vocês. 1 Reis 17, o verso 1 fala assim, ó, então Elias, essa é a primeira vez que eles aparecem no texto bíblico, de todas. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Ele já entra arregaçando com tudo, né? Ele chega chutando na porta, né? Esse é Elias. Isso é extremamente curioso, porque a gente não sabe quem é esse cara, a gente não sabe de onde ele vem, e fala que ele é tesbita. Mas o que significa isso? Vocês terem noção, não existe nem em Israel uma cidade que se chama Tesbe. Se você procurar lá no meio da geografia de Israel e tal, não existe nenhuma cidade chamada Tesbe. Tem até uma Bíblia que eles inventaram de colocar Tesbe lá, mas é só uma invenção da cabeça do autor. Porque na arqueologia, na geografia, não existe. E aí, ainda fala que ele é dos moradores de Gileade, que trazendo um pouco do original, né, o hebraico, essa expressão não seria melhor traduzida como forasteiro em Gileade. Então, ele é de uma cidade que ninguém sabe de onde é, não é de Israel, isso a gente tem certeza, e ele é forasteiro em Gileade. Então, provavelmente, esse cara que vem do nada e que chuta a porta do Acabe, que é o rei de Israel, ele nem é israelita. Então, a primeira informação é essa. Elias não é israelita. E a gente acredita que seja bem forte essa comprovação de que Elias ele é um forasteiro. Seria basicamente tipo um argentino entrando lá no Palácio Central e chutando a porta lá. Eu vim a partir de hoje, não é mais assim. É basicamente isso. E aí você vê os dois extremos, né? Porque Elias é um forasteiro, um estrangeiro, maluco aí da cabeça.
E o outro é o rei de Israel. Então você tem a maior personalidade da nação contra um forasteiro. E esse forasteiro chega chutando a porta falando, tão certo como vive o Senhor, Deus em cuja face estou. E quais são as prerrogativas dele? Ele está na face de Deus. E é muito louco, isso aqui, a gente tem que ter muito em mente isso, vocês comentaram sobre o Velozes e Furiosos, né? Velozes e Fervorosos aí. Velozes e Fervorosos. Que a gente tem que ter noção de que a história bíblica, ela faz parte de um grande universo compartilhado, né? Essa aí é a grande frase dos últimos dias, né? Com o pessoal fazendo filmes assim, de heróis e tal. Mas a Bíblia é assim. Então, quando Elias surge, a gente tem que ter isso em mente, não é uma história solta. Não é uma história que aparece do nada. Tipo, do nada veio esse cara falar com o rei e falar, rei, você é um sem vergonha, eu não gosto de você. Não, quando Elias vem e o discurso dele vai ser falado, e vai vir essa parada de não haver chuva, isso acontece por causa que isso é uma maldição da aliança. Então, começa por aí. Então, o que Elias está fazendo é retomando uma parada que já está na Bíblia há milhares de anos, que foi o que Moisés passou. Então, Deus chama Moisés, e aí Moisés ele dá para o povo, faz com o povo uma aliança. Então, Deus usa Moisés para fazer uma aliança com o povo, e nessa aliança tem coisas que o povo tem que fazer. E se eles fizerem, haverá bênçãos. Só que se eles não fizerem isso aí, vai vir maldições. E no livro de Deuteronômio, capítulo 28, vem dizendo essas maldições. E a maldição que eu mais gosto da Bíblia toda é a maldição da seca. Porque ele fala assim, Deuteronômio 28, seus céus serão como bronze, e a terra vai ser como ferro. Você vai bater no ferro e não vai sair nada. E como chuva, vou te dar pó. Então você imagina, né? O cara tá esperando chuva. Tá com você, é pó na cara. É besteira, né? É pó na cara. Então perceba, quando Elias chega, ele já chega suscitando as maldições da aliança. Desse contrato, isso era um contrato que Israel fez com Deus e que eles não cumpriram. Aí Elias chega e fala, vocês estão descumprindo o contrato. Então vocês estão descumprindo o contrato, tem uma cláusula aqui, tem um adendo, um anexo, que traz o que vai acontecer se vocês não cumprirem o contrato. E eles estavam descumprindo o contrato há muito tempo, né? Porque quando você começa a ler, por exemplo, ali o livro de Reis, você vê assim que um rei era horrível. Aí ele teve um filho. Aí o filho dele fez 2 vezes mais horrível. E daí assim, quando você pega, por exemplo, matematicamente uma progressão geométrica, né? Aritmética, você fala, por exemplo, tem até uma piadinha que o pessoal fala, você quer R$1.000 todo dia ou ganhar 1 centavo no primeiro dia, 2 centavos no segundo, 4 centavos, daí a pessoa, não, R$1.000 todo dia é muito melhor. Só que a pessoa desconsidera o poder da progressão geométrica, né? Que é ir dobrando as coisas. E a Bíblia vai fazendo a progressão geométrica do encardume, né? Das coisas ruins. Então, assim, era um rei muito ruim, aí veio o filho dele, fez muito mais maldade do que o pai. E não sei o quê. Então, esse cara, ele é o último, tipo, um dos últimos que, assim, o pai dele foi muito ruim. E parecia que não dava pra ser pior. Mas ele foi. Mas sabe o que é engraçado? Que essa progressão aritmética, ela nem é tão assim. Porque quando a aliança ela é feita, em Êxodo capítulo 20, começa essa aliança, 19, né? Vai ser cortada a aliança, e ela vai ser estabelecida até o capítulo 32. No capítulo 32, o pessoal já serve um bezerro de ouro. Então a aliança acabou de ser cortada, o pessoal assinou o contrato, a primeira coisa que eles fazem é quebrar o contrato. Quebrar o contrato. Aí, o pessoal fala, não, mas vamos voltar, aqui, gente, vamos perdoar que tá tudo certo. E aí vem o livro de Juízes, né? Que aí, você tem um livro na Bíblia que é zoado, é Juízes. Tem verdade, tá? A gente faz um estudo junto, né? O pastor Leonide, ele dá um estudo pra gente ali na igreja. E ele usou essa mesma frase e eu falei, pô, vamos ver então se é tão ruim assim. Eu comecei a ler as histórias e eu parei. Doido. Eu falei, não, eu não quero ler isso aqui agora. Eu tava lendo de manhã antes de trabalhar, né? Só que você sai pro trabalho com aquela coisa na cabeça. E aí eu comentei com ele falou, cara, tu parou no capítulo anterior à história mais bizarra do livro de Juízes. E aí eu falei, pô, então eu não posso parar aqui, né? Já que eu tô aqui, eu vou adentrar. E realmente, o livro é bizarro. É muito doido. Ele é um espiral, tipo... Aí é a progressão certa, né? Então, ele é tem uma espiral ascendente, né? Esse é descendente de ruindade. Onde o pessoal começa zoado. Beleza. Onde um cara, ele mente pra matar um rei. Beleza, tranquilo, né? O cara mentir pra fazer alguma coisa boa. Só que chega no final, onde a própria nação de Israel, ela se torna Sodoma e Gomorra. E a proximidade, ela é similar. Porque acontece Sodoma e Gomorra. Lembra aquela cidade que Deus destruiu com fogo e enxofre? Isso acontece dentro da nação escolhida por Deus, dentro de Israel. Então, a ponto que um cara chega e ele dá a sua concubina, né? Pra ser de forma bizarra, abusada, e ele vai esquartejar a concubina pra mostrar que tem alguma coisa errada em Israel. Caramba, mas começar o café da manhã já com essas histórias... Pensa como eu chegava no trabalho depois, né? E tem uma frase nada assusta mais você depois de ler Juízes de manhã. Você tá pronto pro dia. E tem uma frase que marca Juízes que é, não havia rei em Israel.
Então, cada um fazia o que queria. Aí, parece que a resposta para toda a maldade e violência de Israel é que não havia rei. Então, quando surgiu o rei, vai ficar tudo bem, né? Aí vem os reis. E aí a parada fica um pouco melhor, mas fica ruim ainda. Então, o problema de Israel não é nem essa, tipo, vai piorando. É que a maldade, ela vai continuando e sendo perdurada, né? É uma maldade constante. Sempre maldade, sempre violência, sempre quebra do contrato. E Elias chega nesse contexto. Fala, gente, tá tudo errado. Vamos começar a trazer aqui, então, as maldições para ver se vocês acordam. E ele fala, não, vai chover. Beleza? Todo mundo fala, como assim não vai chover? E ele some. Isso é muito engraçado a história de Elias. Ele sempre tá sumindo. Sempre tá sumindo. Porque a palavra de Deus vem a Elias e fala, vai até o ribeiro de Querite. E ele vai. E o capítulo 17 de 1 Reis, ela funciona como uma caracterização de Elias. Pra gente tentar entender quem é esse cara. Porque ele chega falando, não vai chover, a gente não sabe de onde ele é. Aí ele fala, as coisas acontecem, e Deus ainda fala com ele. E é muito louco isso. Muito louco. Quem é esse cara? De onde ele vem? É o que o 1 Reis 17 vai tentar provar de quem é esse sem vergonha aí, desse Elias. Maluco. E aí ele sai daí e tem umas... Porque assim, Elias tem várias histórias, tem várias histórias cujo Elias faz parte, né, o personagem principal, que está muito no imaginário das pessoas, né? Então, assim, eu sempre vejo pessoas falando assim, igual o profeta que foi alimentado pelo corvo. Uhum. Então, Elias é esse profeta que foi alimentado pelo corvo. E na minha cabeça eu sempre imagino aquele corvo do Pica-Pau, lembra? O Jubileu. Meu Deus. O Jubileu que dança assim, tipo, gosta de... Você quer pipoca? Gosta de pipoca. Então, Pipoca o profeta o profeta que era alimentado pelos corvos. Então vamos desromantizar esse conceito, né? Vamos partir do princípio. Só um ponto antes ali. A história de Elias, ela vai ser construída em cima de uma narrativa duplicada. O que acontece uma vez, acontece duas vezes. E vai acontecer uma terceira, só que aí acontece uma parada que estraga a história. Então vamos tentar construir essa ideia. Começa com Deus falando para Elias, vai até o ribeiro de Querite, onde eu determinei, essa é a palavra, corvos para te alimentarem, para te sustentarem. Elias vai e aparece um corvo. Mas quem é o corvo? Minha esposa, na sexta-feira, ela se apaixonou por corvos. Porque ela não conhecia muito bem o corvo. E ela descobriu que o corvo falava. E ele não só fala, ele fala no timbre da voz da pessoa. E ela ficou... Isso é muito engraçado, que ela começou a pesquisar corvos. E aí ontem eu peguei o celular dela e tava numa página da internet dizendo assim, é permitido ter corvo de estimação no Brasil? Cuidado aí, você. Ela já estava cogitando ter um corvo de estimação. Eu achei curioso, eu falei... Vida, não é bem assim. Calma. Lembre-se que o corvo, ele é primo do urubu. Porque o corvo, assim como o urubu, ele gosta de comer carniça. Então você imagina, né? Você tá de boa lá no riozinho, tomando uma água, e de repente chega um urubu pra você com carne na boca. E Deus fala, não, você vai comer dessa carne. Não, vai comer desse boi. Aquele gatinho só... E essa é a ideia. Elias, ele é alimentado por muito tempo por animais que comem carniça. Animais que são até impuros, né? Dentro da perspectiva bíblica de animais puros e impuros. E ele come da carne e do pão que esse bicho dá. E bebe do ribeiro. Só que isso aí tem um prazo de validade, né? Porque ele mesmo promete que não haverá chuva. E o ribeiro seca. Então, ele chega no rei, a chuva acaba. Chega no ribeiro, o rio acaba. E com isso ele não contava, né? Exato. E aí vem de novo a palavra de Deus. Falando, Elias, vai até Sarepta de Sidom, onde eu determinei uma viúva para te sustentar. E as palavras são a mesma. A mesma palavra que Deus usa para determinar os corvos também são determinadas para a viúva. Então Elias vai pensando o quê? Vai ser igual aqui. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E quando ele chega lá, ele encontra uma velha, uma senhora idosa, né? Que ela tem um filho, que é viúva, e ela fala que não tem comida. E a frase dela fica assim na minha mente, porque assim, ó, eu vou pegar isso aqui, eu vou fazer um pão, eu vou comer, eu vou morrer depois que eu fazer isso aqui. Exato. E aí tu quer que eu te entregue esse único pão. Exato. Esse é o negócio. Antecipando a minha morte. É isso. Quer dizer, eu tenho... E ele olha... Exatamente isso. Eu sou viúva, tenho um filho, só tenho pra fazer um pão, comer e morrer, e você tá me pedindo esse pão que você tá me pedindo. Olha e fala, mulher, eu gaguejei. Eu gaguejei. É legal que a primeira coisa que ele pede dela é água, né? Ele fala, me dê um copo de água. Ela vai lá pegar água pra ele. Ele fala, não, pera. Já que você vai pegar água, pega também o pão. Esse é o famoso da mão que é o braço, né? Mão que é o braço. E aí que tá o ponto. Aí ela vai falar essa frase pra ele, que ela não tem, comeremos e morreremos, é o que ela fala. E Elias fala, não, tão certo como vive o Senhor,
na verdade quem fala isso é ela, tão certo como vive o Senhor, teu Deus, cuja face você vive. Ela repete a fala de Elias pro rei Acabe, ela fala, não tenho nada. E eles falam, não, vai e faze, porque assim diz o Senhor. E aí essa frase, assim do Senhor, em hebraico, é a expressão Koamar Adonai, ou Yahweh, né, dependendo da expressão que se usa para Deus. Ela é a frase... Não, Yahweh, né? Yahweh, perfeito. Viu que eu convenci, né? Essa a gente chama de fórmula do profeta. Sempre que um profeta vai falar em nome de Deus, ele usa essa fórmula. E ele fala, assim do Senhor, né? Da farinha, da botija a farinha não se acabará, e da vasilha o azeite não faltará, até que o Senhor faça chover sobre a face da terra. Só que é curioso, porque em que momento Deus falou isso para Elias? Você não vê isso no texto. Você não vê, tipo, Deus chegando e falando, Elias, vai lá que a viúva não vai ter nada, mas você vai prometer que vai ter. Não, o que Deus falou é, determinei a viúva para te sustentar. E Elias vai. Ao ver que não tem o sustento, ele tem que exercer a sua fé. Só que a forma como ele fala é muito curiosa. Porque ele coloca palavras na boca de Deus que Deus não disse. Essa não é uma promessa que não está em nenhum lugar da Bíblia? Como assim? Do azeite, por exemplo, da mesma forma que você falou lá, que, por exemplo, lá em Deuteronômio existia as maldições, né? Se não existe essa bênção, não existe em nenhum outro lugar da Bíblia. Você tem que lembrar que ela é uma mulher de Sidom, né? Então ela nem no contrato tá. Ela tá fora de qualquer perspectiva. Então o que Elias fala para ela, na verdade, é ele exercendo a fé naquilo que Deus falou para ele. A viúva vai te sustentar. Por mais que ela não tenha nada, ainda assim ele vai lá e fala, não, vai ter. Porque Deus falou que vai ter, então vai ter, e vai ser assim. E o pior é que Deus cumpre o verso é muito curioso. Ele fala, a palavra de Elias é cumprida, que Deus, tipo, a palavra de Deus através de Elias é cumprida. Então Deus, ele meio que usa de fato a palavra de Elias como sua própria palavra. E da farinha, olha, da botija o azeite não falta, e da vasilha a farinha não falta. Só que para Elias tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Por quê? Ele achou que a comida ia acabar, ele intervém. Só que a próxima coisa que acaba, no verso 17, inclusive, fala bem assim, ó. 1 Reis 17, verso 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então, isso eu acho muito fantástico. Que onde Elias chega, as coisas acabam. Chegou no rei, acabou a chuva. No ribeiro, acabou a água. Ele chega na viúva, a comida vai acabar, ele fala, não, opa, aqui não. Porque ele comeu. Aqui não. E ele intervém. Não vai faltar nem azeite nem farinha. Só que o que ele não esperava é que o menino morresse. A vida acaba. E aqui tem um ponto extremamente curioso nessa narrativa. De que tem uma palavra, que é a palavra que mais se repete nesse texto. É a palavra, palavra. Entenderam? Palavra. É a palavra. A expressão palavra, ela ocorre 10 vezes no texto. 10 vezes. Eu até escrevi aqui, eu posso ler pra vocês. Faça isso. 5 vezes essa palavra parece que é de Deus. 3 vezes é de Elias e uma vez é a viúva quem fala. E uma vez essa palavra é traduzida como coisa. Porque palavra em hebraico significa palavra ou coisa. Isso acontece no verso 17. Só que esse verbo, ele vai crescendo, essa expressão palavra, né? Às vezes é um verbo, às vezes é um substantivo. E ele vai até o verso 16. E ele para no verso 17 e ele só vai voltar no verso 24. Então, do verso 17 ao 24, não existe a expressão palavra. Por quê? Porque até aqui, tudo que guia Elias é a palavra de Deus. Deus fala, Elias sabe e ele faz. Só que quando o menino morre, não tem palavra. Deus não fala com Elias. Deus não vem para Elias e fala, Elias, confia que vai dar tudo certo. O que parece que tem uma progressão para começar a testar Elias. Primeira vez que Deus manda ele, Deus ele diz exatamente como vai ser. Que é com o ribeiro de Querite e os corvos. Na segunda vez, ele fala que vai ter comida da viúva, mas não tem. E Elias tem que exercer a sua fé. Só que na terceira ele nem fala. E o que faz quando Deus não fala nada para você? Tá ligado? Tipo, quando o menino morre, Deus não te fala que ele vai morrer, Elias vai e ora. E esse é o momento que eu acho mais fantástico do texto. Porque ele ora e ele fala, Deus, o Senhor fez mal a essa mulher. Você matou o filho dela. E você, tipo, parece que ele fala, Deus, você é sem noção? Tá doido da cabeça? Tá maluco? Tá puxando? Esse áudio é muito engraçado. Essa é a ideia, porque ele fala, você tá me fazendo mal e agora matou a viúva. É como se ele interpretasse a história. Sim, do ponto de... É o filho da viúva. Porque ele percebe que onde ele chega as coisas acabam. E ele fala, Deus, você tá de brincadeira. Eu tô chegando e as coisas estão acabando. E agora você matou o filho da viúva. E ele se estende sobre o menino 3 vezes. Isso aqui eu acho curioso, mas não tem muito a ver, tipo, questão interpretativa, mas é só curioso. Porque são 3 coisas que acabam.
Chuva, água, vida. E eles tentam o menino 3 vezes. E na terceira vez o menino é recobrado do seu fôlego e ele volta à vida. E aí, tem uma parte que é bizarra do texto. Verso 24 fala bem assim, né? Vamos ler o verso 23 e 24. 23 diz assim: Então Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe. E lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu lembro quando eu fui estudar esse texto, né? Eu passei 6 meses estudando só esse capítulo. 6 meses. Na minha vida. Eu perdi. E eu lembro que eu parei nesse verso. Não, tudo tem um propósito. Era chegar aqui Não, hoje e era contar isso aí. Tanto é que eu vou parar minha fala aqui. Daqui pra frente ficar quieto. Eu não só estudei até 6 meses fazem hoje. É que o que eu achei mais curioso é que no final da história que ela fala: Agora eu sei que você é homem de Deus. E eu pensei, mas que velho miserável, bicho. O azeite azeite tava ia brotando na botija, a farinha crescendo, e só agora que eu acredito. É. E eu pensei, por que só agora? Essa sem vergonha, velho. Por que só agora? E eu entendi que a oração de Elias é a resposta. Porque quando a palavra de Deus acaba, Elias ele vai orar. E ele fala: Senhor, meu Deus. Até aqui no texto, Deus foi referenciado sempre como Deus de terceiros. Então, era o Deus de Israel no primeiro verso. É o Deus de Elias. Só que ele fala: Senhor, meu Deus. Então, ele não está mais clamando como profeta de Deus. Não está mais clamando mais como homem de Deus. Ele clama como homem. Tipo, pessoa, ser humano. Eu tô aqui na casa de uma estrangeira, tu falou pra eu vir pra cá, agora o filho dela morreu, ela quer que eu faça alguma coisa, então eu tô desesperado, né? Acabou a postura de profeta, acabou tudo, agora agora eu tenho que sair daqui. O legal é que, tipo, quando acaba essa postura de profeta, que ele começa, tipo, pelo texto, né, começa a ter esse contato íntimo com Deus. Porque no início, quando ele aparece, não conta a biografia dele, tipo, igual fazem com Enoque, por exemplo. Uhum. Enoque andava com Deus e etc. Aqui não, ele só chega e o único, a princípio, né, quando mostra, o contato dele com Deus é agora, quando ele realmente abre o coração pra Deus e pede um milagre sobre ele. Não só jogar a maldição, porque jogar a maldição é fácil, né? E falar, é muito fácil jogar a maldição. E difícil acontecer, né? Exatamente, né? Mas jogar é fácil. E ele não fica lá pra ver se acontece, ele fala e sai de lá também. Deus tinha falado com ele antes também, a questão da mulher, então ele vai e fala: Não, vai ter sim, pode fazer que vai ter. E se não tivesse, ele ia comer o pão dele e ia sair fora também. Mas agora não, agora é realmente isso, ele se achegando a Deus mesmo, abrindo o coração e pedindo pra não afligir a mulher. Ele não tá nem pedindo por ele tá pedindo pela mulher, porque... Eu tenho um princípio que guia a minha vida, que é o seguinte, assim, ó. Quem faz o que ninguém tá fazendo, merece viver o que ninguém tá vivendo. Isso se aplica em todas as áreas da tua vida. E na área espiritual, se aplica muito. Quer dizer, a missão, ela não depende de você, ela é de Deus. Mas quando você se coloca à disposição, você vai passar por situações desse tipo que você depois vai poder... Isso vai servir para o crescimento da tua fé e você depois vai poder testemunhar disso também. Então, olhando estudando a vida de Elias, eu vejo que assim, até aquele momento são coisas assim, pessoais. Quer dizer, eu vou dar uma ordem aqui e vai acontecer. Ali naquele momento, parece que a briga virou pessoal, porque, assim, até então era... Eu lanço uma maldição aqui, viro as costas e saio correndo. Até, depois a gente vai falar disso lá na frente, quando vem um cara que era profeta de Deus também, que o rei Acabe manda, que daí esse profeta vai lá falar com Elias, né? Daí Elias fala bem assim... fala lá que eu tô... Eu acho que era alguma coisa assim, falar que eu tô aqui. Daí o profeta fala bem assim, não, eu não vou falar, porque você desaparece. Você desaparece. Eu vou falar que você tá aqui, ele vai vir aqui, você desaparece, daí eu vou chegar aqui. Aí vou falar mesmo, vou nada. Então ele era assim, tipo, vai acontecer tal coisa, ó, pra vocês, né? E desaparecia dali. Então esse é o primeiro momento que, tipo, o negócio acontece e ele tá ali pra... Ele não sai correndo da casa da mulher, né? Eu acho isso muito massa, porque o momento que Elias ele tira esse manto de profeta, o homem de Deus, e ele ora como um homem, é quando a mulher reconhece que ele é homem de Deus. E isso é muito massa, porque às vezes nós, né, clamamos sempre como homens e mulheres de Deus, né? Não, você tem que me ouvir porque eu sou pastor, não, eu sou ancião, eu sou cristão há 20 anos. Conheci um cara uma vez que ele falou, você tem que me ouvir, cara, porque eu já li a Bíblia 7 vezes. Leu 7 vezes, mas não aprendeu nada, né? Seu arrogante. Não aprendeu. Leu 7, não extraiu nada. Não extraiu nada de bom. Então, a gente não precisa ficar clamando desse jeito. A gente tem que falar como homens e mulheres e com Deus. Nossa luta não é com as pessoas, é com Deus.
Então, o que ele tinha que resolver com Acabe? Nada. Ele só tinha que falar pra Acabe, você tá errado, cara. Mas com Deus ele vai lutar. Ele vai tirar o seu manto e vai gritar, vai reclamar. Eu acho lindo. Que ele reclama com Deus, ele briga com Deus. Então a gente deveria brigar mais com Deus. Porque Deus até aceita a nossa falta de fé. Ele entende isso. Que a gente não tem fé mesmo, a gente não tem fé mesmo, a gente é meio duro de coração. Falha, né? Só que Deus não aceita a nossa falta de sinceridade. Essa mania que a gente tem de ficar fingindo, né? Essas orações tão bonitas que a gente faz, mas são mais vazias do que tudo, né? E Deus te conhece no teu íntimo, né? Então... E esse momento de Elias, ele paralelamente acontece outras lutas, né? Na Bíblia, de homens de fé lutando com Deus pessoalmente. Por exemplo, uma passagem que eu gosto muito é Abraão barganhando com Deus pelo sobrinho dele, né? Tipo, ó, se tiver Sodoma e 50, Gomorra, né? você vai destruir? Ó, Deus, 50? Você vai matar 50 justo? Não mato. Chega no final não tem nenhum, Aí ele né? começa Nenhum justinho. Aí ele começa a contar, né? Pô, mas a família lá do meu sobrinho só dá 10. Eu tenho que... Tô chutando aqui, mano. Eu vou ter que baixar essa negociação. E daí começa, né? 30, 20, 10, 1 e tal. Deus fala, não, beleza, eu tô aqui, tô pleiteando com você. Outro que luta. Jacó. Aí é fisicamente, né? Entendeu? Então, assim, luta, ele vai lá e luta. Então, é um exemplo disso, de que lutar com Deus e pelejar com Deus não é algo ruim. Sim, e é legal isso, porque a primeira vez que a palavra profeta aparece na Bíblia é no contexto de Abraão. Abraão é o primeiro cara que chama de profeta. E o contexto ali ele tá mentindo. Porque ele acabou de descer para a terra dos filisteus e falou que a esposa dele era irmã. E aí ele mentiu, o pessoal lá de Abimeleque é ferido com uma esterilidade meio estranha. Aí tipo, Deus aparece e falou, você devolve a mulher do cara, que a mulher é profeta. A mulher dele, né? A mulher do profeta. A mulher entenderam, né? Ela é mulher de um profeta. Isso, é isso mesmo, exatamente. As palavras às vezes, né, confundem a gente. E ele fala, devolve a mulher para ele, porque ele é profeta, e ele vai interceder por você. Então, a primeira coisa que caracteriza alguém como profeta não é saber do futuro, não é ter grandes visões, ter poder, falar e acontecer. Não, é interceder. É orar pelo outro. E é o que Abraão vai fazer, é o que Jacó vai fazer depois, é o que Moisés faz o tempo todo, e é o que Elias acaba de fazer aqui. Então, quando ele intercede, a mulher reconhece. Você é um profeta, cara. Por quê? Porque ele retoma aquilo que é a base, né? Função dele. A função basilar de um profeta, que é interceder. E isso é o que vai dar... Tipo, a gente chegou aqui, né? Quem é Elias? Não sei. Ao final do capítulo eu sei quem é Elias. Elias é um homem de Deus. Deus, através de Elias, Deus o usa. E aquilo que ele fala acontece. Sendo até um cara que faz voltar a vida de um morto. E é esse cara que vai enfrentar somente 400 profetas de Baal. Somente, né? Bem de boa. E aí agora a gente entra no... Assim, o Elias é desculpa o perdão da palavra, tá? Com todo respeito, mas assim, o Elias era o profeta mais vida louca que existiu de todos os tempos, assim, porque a forma como ele peita esses caras é um negócio, assim, de doido, né? Então você tem o rei Acabe, que vai lá, pega uma mulher, Jezabel, que é de outra religião, e daí ele começa a instituir os cultos pagãos lá e tudo mais, e ela... vai e mata os profetas de Israel, e aí ele desafia os caras, ele chama, então a gente vai pra porrada agora, vamos lá na beira. Tipo, ele, não sei se vocês passaram isso quando vocês eram na escola de vocês, tinha isso aí de tipo, ó, hoje na saída... Sacrifícios a Deus? Hoje no recreio, lá na saída, eu e tu lá no estacionamento e tal, não sei o quê, vamos na mão e a porrada comia lá no final. Eu passei muito por isso, sabe? Não de brigar, né? De apanhar, na verdade. Apanhou bastante, né? De apanhar, na verdade, né? Batia muito E, na tipo, sua cara, né? e ele chama, é literalmente Um fight aberto, né? Street fight, ele fala bem assim, não, Ele ó, anuncia, e ele né? marca, ele fala bem assim, ó, chama todo mundo, manda avisar, fala aí pra comunidade inteira, lá na beirada do riacho, tal dia, e marca a hora, e a Bíblia vai falando perto do horário de sacrifício da manhã, então ele marcou a hora, ele falou, amanhã é 6 horas da manhã, junta tudo esse povo aí, eu vou arregaçar com todo mundo, eu quero que vocês assistam lá. Aí junta lá os 400 caras em volta do negócio, o bicho é muito debochado, cara, ele é muito debochado. E eu gosto do fato dele ser debochado, porque às vezes eu acho que falta esse tipo de coragem. Não tô falando de tratar... Falta a gente debochar das pessoas de outras religiões. Eu não tô falando de, brincadeira. de Isso a gente debochar. faz. Eu tô falando de debochar das pessoas, mas agir com essa fé de que eu acredito num Deus que é poderoso. Ele tinha muita convicção que ia acontecer. No Deus que é poderoso. E aí ele faz uma coisa assim que isso pra mim, desde pequenininho, eu olho e você falo, cara, eu quero ser esse cara que vai mandar jogar água. Porque daí ele fala assim, ó,
os caras ficam... Quer contextualizar, pastor? Daí a gente Vamos voltar do verso 1. Porque daí, basicamente, a treta é o seguinte. Ele fala assim, o desafio é assim. Ó, a gente tem uma proposta com vocês. Vocês pegam uma vaca, um boi, né? Não é um boi. Novilho. Novilho. Que é um boi. Racha no meio, vai ficar metade pra vocês, metade pra mim. Aí vocês montam o altar que você quiser. Vocês vão orar aí pro Deus de vocês. E tem que tacar fogo nesse altar aí. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E aí o pessoal fica lá o dia inteiro, né, a manhã inteira lá, se cortando e chamando Deus. E daí o bicho é muito debochado, porque daí ele vira assim, ó, Deus de vocês tá no banheiro? O Deus de vocês... Ele fala literalmente isso. Fala mais alto que o Deus de vocês está dormindo. Será que o Deus de vocês, eu acho que tá no banheiro? Eu acho que fala até isso. Fala, tipo, tá fazendo necessidade. Tá fazendo necessidade. Tipo, é literalmente isso. Ó, o Deus de vocês, será que não tá no banheiro soltando um barrão lá? É literalmente isso. O bicho fala assim. Aí depois quando chega... Não, mas tá na Bíblia, tem que falar, ué. Não, ele fala exatamente isso, ó. Tá na Bíblia. Em português, hein? Tá soltando um barrão lá, que fala mais alto pra ele escutar. Pergunta se não quer papel. E daí o bicho fala, beleza, acabou? Acabou? Vocês fizeram o show de vocês aí, é minha vez agora. Cava uma vala em volta desse negócio aí. Agora joga água. Cara, agora joga água. Tipo assim... Tá faltando água, né? Eu vou fazer... Não, assim, ó, porque eu não quero... Porque eu sou de Cuiabá. Meu Deus. Você conhece Cuiabá, pastor? Eu conheço Cuiabá. Cuiabá, ela é a filial do inferno na terra. Porque o negócio lá é quente, bicho. Lá faz, assim, ó, 50 graus na sombra no inverno. E lá... É verdade. Eu lembro de ver propagandas, quando eu era criança, pra você não jogar pacote de bala no chão e pacote de salgadinho Cheetos pra não causar incêndio. Não causar incêndio, queimadas. Por quê? Porque o reflexo do sol numa superfície metálica era o suficiente pra fazer uma floresta entrar em combustão do quão seco era o negócio. Pra quem não conhece Cuiabá. Isso era Cuiabá. E aí... O profeta não queria... Vamos supor que esse negócio estivesse acontecendo lá em Cuiabá. Depois iam falar bem assim, não, a madeira encostou uma com a outra, esse negócio pegou fogo sozinho. Não, joga... uma lupa ali, ó. Não, joga água nesse negócio, encharca até a vala do lado aí encher de água, que daí vocês vão ver o Deus que eu acredito. Imagina a satisfação do pessoal jogando água naquilo, né? Porque eles já tinham sido humilhados publicamente. Falaram, o nosso seco não pegou, não vai ser esse miserável molhado que vai pegar. Tem só um ponto antes, né? Vamos voltar um pouquinho. Volta. Por que Elias ele tem essa maldição da aliança, justamente essa maldição da aliança, né? Porque a gente, quando vai ver a maldição da aliança, né? São só 60 versos de maldição. Quanto de bênção 24, eu acho, 22. Não, é 14 de bênção. E aí, por que essa específica? É porque o Baal, ele é o deus da chuva. Isso ele tem Deus de duas coisas, da chuva e da fertilidade. Aqui tem uma parada meio nojenta, mas é legal de falar. Vamos lá. A ideia é que Baal ele é o deus da fertilidade. Então, quando ele faz chover, fertiliza a terra, certo? Só que a chuva ela é vista como o sêmen de Baal que cai do céu, Jesus. fertilizando os óvulos, né? Que é a terra. Então, você imagina o pessoal tomando chuva e tal, né? Coisa... Tá. Só que para você trazer Baal, a chuva, você tem que excitar Baal. Então, a adoração a Baal, ela envolve muita orgia. Então, é questão de... Bem aberto, né? É mulher com mulher, homem com homem, misturado, fazendo aquela bagaceira. Tem textos antigos que chegam a falar até sobre zoofilia e acho que o pior é necrofilia. Onde eles vão até fazer com os mortos para excitar Baal. Baal é um psicopata, né? Completamente. E aí Elias ele chega e fala, não haverá chuva. Indo diretamente contra esse deus. Baal não é o deus da chuva? Então não vai ter chuva. E aí eles entendem então que Baal ou ele morreu ou ele tá em outro lugar. Tá no banheiro. Que 3 anos e meio não chove. E aí quando Elias ele vem fazer o teste dele, o natural seria, o Deus verdadeiro faz descer chuva do céu. Só que ele não fala pra descer chuva, ele fala pra descer fogo. Só que Baal não é o Deus do fogo, é o Deus da chuva. Então, né, será que Elias roubou? Então foi por isso que Baal não fez descer, né? Não, é pra mostrar que Baal não tem poder nem sobre a chuva, nem sobre as águas e nem sobre o fogo. Ele não é Deus de nada. Não é Deus que tem poder nenhum. Inclusive, quando Elias desce a água sobre o negócio, tem essa tônica, né? Tipo, tá sem chover, ninguém tem água mais, tá todo mundo morrendo de sede, mas a água vai sobre o sacrifício. Pra mostrar que esse Deus, Baal, não tem poder sobre nada.
tem poder sobre nada. E o povo gosta tanto do mal feito que, assim, você imagina a seguinte situação, a gente tá 3 anos sem água, e daí o pau tá quebrando lá, daí o cara fala, joga água aqui, é água que a gente vai beber. Não, mas eu quero ver, joga lá, bota lá que essa eu quero desperdiçar. A gente vai matar ele depois disso mesmo? Não, essa O combinado era a essa morte, eu quero né? desperdiçar, não tem água pra ninguém, mas a água da treta eu quero botar ali em cima. Sim. E esse Elias, ele vai fazer a sua oração, né? A oração dele é bem simples. Vamos ver aqui a oração dele. Cadê? Ele fala assim, Elias disse assim, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do céu. Então, tipo, a oração de Elias, ela é muito simples, né? Tipo, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor me enviou, eu sei disso, mas ninguém sabe. Então prova agora, mostra para todo mundo, responde-me, responde-me. Ele faz essa repetição e Deus vai enviar então esse fogo do Senhor. Que é uma parada que acontece sempre quando um santuário ele é inaugurado. Quando Moisés inaugura o santuário lá no livro de Levíticos, e também em Números, sai um fogo do Senhor e consome o sacrifício. Quando Salomão introduz o seu santuário, inaugura o santuário, sai um fogo do céu e consome o negócio. O que ele está pedindo é só, Senhor, o pessoal abandonou o santuário. Vamos começar do zero, então? Faz de novo que o santuário tem a ver agora, reinaugurar, que a parada volte. E cai fogo do céu. Então era uma parada que o povo já estava meio que acostumado a ver. Claro que, né, uma vez a cada geração, mais ou menos, mas era uma coisa que eles sabiam que acontecia. E ele ora e, de fato, desce fogo do céu. Todo o povo fica assustado, todo o povo vê que o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Então ele faz descer os 400 profetas de Baal até o ribeiro. Então, tipo, eles estão em cima do Monte Carmelo, ele desce com a galera até o riacho e ele pega a sua espada. Ele faz uma fila de sacerdote de Baal e um por um ele vai arrancar na cabeça deles. Um por um, na filinha. E ele mata os 400 profetas de Baal. Tranquilo, né? Tranquilo. E aí, Tendinite tá como depois de 400 cabeças? e aí o fogo desce e consome até as pedras. Até Lambe, as né? pedras viram vapor. Então, assim, ele botou... Eu não por falei isso que disso, não é verdade? É por isso que eu digo assim, é que ele é debochado, porque assim, ele sabia que o fogo ia consumir até as pedras. Então a água ia ser muito mais fácil, mas ele coloca realmente para desafiar. E é tão importante a gente orar para que Deus dê essa ousadia pra gente de olhar para uma... Quando eu vejo Elias dessa forma, você sabe quem que eu lembro? De Caleb. De Caleb chegar, de Deus mandar os espias, e aí eles vão lá e olham a terra, né? E aí, quer dizer, 12 pessoas olham a mesma terra, o mesmo lugar. 10 voltam com um parecer desgraçado. Ó, aquela terra tem gigante, a gente vai morrer, eles vão matar tudo nós. E 2 voltam, não, a terra não manda leite e mel. Então, quer dizer, uns estavam voltados totalmente pro lado negativo do negócio, outros estavam voltados pro lado totalmente positivo. Mas aí passa aquela história toda, porque o povo não aceitou o relatório bom, eles ficam lá 40 anos vagando no deserto. Aí Caleb lá com 100 e poucos anos falou bem assim, eu queria matar esse gigante quando eu era... aninhos, né? 80, né? 80. Eu queria matar o gigante quando eu era novo, vocês não deixaram, mas agora eles não vão me E ele escapar. com a mesma vontade e força que eu tinha. Faz 40 anos que eu tô ensaiando esse negócio. No anseio de matar um gigante. É agora que eu vou pegar os caras. Então, assim, a gente tem que orar e pedir para Deus essa coragem, essa vontade de olhar para essas situações difíceis e de desafiar realmente. Pra mim, mais emblemática que a oração do fogo é a oração da chuva. Porque Elias, ele ora uma vez, o fogo desce, na frente de todo mundo. Beleza. Só que aí ele vai e ele sobe a montanha de novo, sozinho. Ele e o servo dele, que não é Eliseu ainda. Não é Eliseu, é outro cara aí. A gente não sabe quem é outro rapaz. E ele vai e ele ora, pedindo chuva. Só que ele ora uma vez e fala pro servo, vai lá, vê do lado do mar, vê se tem alguma coisa. O cara vai e fala, não tem nada? Ele ora de novo, vai lá ver. Ele faz isso por 7 vezes. E na 7ª vez o cara fala, tá vindo uma nuvenzinha, bem pequenininha. Aí ele fala, não, então corre, que vai vir água. Corre, vem água. E eu acho fantástico, porque se fosse eu, talvez parasse na primeira. Falasse, vai lá ver se tem uma nuvem. Não tem. Fala, ih. Pô, tô perdendo a manha. Eu falava, Deus, no teu tempo então, filho, quando você quiser. não tem problema. Essa é a famosa nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Olha que curioso. Eu lembro de uma música com essa... Os paralelos temáticos aí. Você já escutou essa música do tamanho da mão de homem? Eu vejo uma pequena nuvem
do tamanho da mão. Tu não sabe essa? Tu já escutou essa, pastor? Que isso? Tem música ao vivo aqui ainda? Não, que só- isso? só Eu vou aproveitar a Eu música fico pra ler. espantado assim, porque Olha você só, acha que eles olha vão só. tocar, Tem, sabe? tem coisa pra beber, tem música ao vivo e tem petisco. A gente tá o quê? No podcast. Não é no bar. Pastor, fica à vontade Não no... vai. Fica à vontade no biscoito, pastor. Essa foi a pior frase. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da... Mas este é o sinal que a tua chuva vai Pra descer. cantar no ônibus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover. Nossa, é muito Elias, ruim vai essa em cima. música. Vai chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Mais ou menos assim, querias? Mais ou menos assim. E é legal porque ele vai fazer essa oração de 7 vezes, né? Gritando, faz chover. E quando a nuvenzinha aparece, ele manda que Acabe se levante e vaze. Porque a chuva vai ser tão torrencial que não vai conseguir chegar em casa. E Acabe sai. Só que quando ele sai, a chuva vem. E ele se perde no caminho. Tanto que Eliseu, ele cinge os próprios lombos, né? Então, tipo, ele vira o vestidão dele, vira um saiotezinho. E sai correndo à frente do cavalo de Acabe, conduzindo Acabe. Então, tipo, Elias é mais com um cavalo. um maratonista. O cara aí é sensacional. E quando Acabe chega, Jezabel, né, que é a esposa dele, feliz da vida, falando, ó, que bonito, você fez chover. Até que, enfim, matou Elias, então. Ele fala, não, foi ao contrário, ele matou todo mundo. E aí vem a parte do texto que eu acho mais fantástico, que é o capítulo 19. Por quê? Você tem um crescente, né? Capítulo 17, Elias é caracterizado, o homem de Deus, o cara que fala e acontece. Capítulo 18, o ápice de Elias, o cara que ora, as coisas acontecem, o cara que faz esse fogo do céu, traz a chuva que ele mesmo falou para não ter. No capítulo 19, tudo isso é destruído. Tudo isso é destruído. Porque a Jezabel fala, vamos matar esse cara. Avisa ele lá que se amanhã, nesse mesmo horário, não tiver morto, que os deuses me matem. Mas ele vai morrer. E Elias ouve isso e ele sai correndo. Ele foge. Deixa o servo dele numa cidadezinha e vai pro deserto. E ele dorme debaixo de uma árvore. Ele faz uma oração, falando, Deus, me mata, porque é melhor morrer do que viver. Tipo... Então, eu acho até curioso, né? Porque a mulher falou, vou te matar, e ele foge e pede pra morrer. É melhor morrer do que perder a vida, né? Então... Mas se ele Já queria dizia. tanto morrer, era só ter ficado, né? É que, pô, é uma coisa Mas daí é tipo... que ela ia... Eu vou deitar pra dormir. Deus, me mata. Enquanto eu durmo. É diferente da Jezabel falar... Cortar. Eu vou te caçar, hein, moleque. Agora, tu cortou 400 cabeças, eu vou te cortar em 400 pedaços agora. Mas é muito louco, porque eu fico imaginando por que ele pensou assim, né? E é bizarro, por quê? Você faz tudo o que você fez, você dá o seu melhor, né? Você usa só ousadia, zomba dos caras, o fogo desce do céu e ninguém acredita. A parada não tem mudança. O povo, ele fala no capítulo 18, né? Vocês estão pulando de dois tipo, é como se tivesse um riachinho no meio, e estão pulando as duas margens. Vocês, se Deus é o Senhor, serviu. Se é Baal, servia Baal, mas escolhe um dos lados. Só que ele termina toda o grande pirotecnia dele, né? Toda a pirofagia dele lá, sei lá. E aí no final... E aí, o que deu? Nada. Eu acho que Diferença, né? eu acho que é interessante também, porque, tipo, quando a gente fala sobre... Pode ficar à vontade. É bom demais. Toda vez que a gente tá falando sobre profeta, sobre homem de Deus e etc., a gente tende a colocar os caras num pedestal, né? Tipo, não, os caras são poderosos. E, de fato, o Elias demonstrou muito poder em tudo que ele tinha feito. Só que também, quando ele foge, ele tá mostrando que, além de ser muito poderoso, ele ainda é humano também. Tipo, eu acho que, às vezes, a gente tende a colocar as pessoas que servem a Deus num pedestal que é muito perigoso. Porque daí, automaticamente, quando você coloca todo mundo que serve a Deus como extremamente poderoso, como sempre aquela pessoa, e você tende a fazer com que as pessoas que não estão sempre assim achem que não são. E quando você vai analisar todas as histórias bíblicas, na verdade, é porque, assim, no desenho infantil, a gente geralmente só mostra a parte bonita. E o problema é que a maioria de nós parou no desenho infantil. Só que quando você vai ler a Bíblia de fato, você percebe que todos esses caras, eles também têm os problemas deles, os momentos difíceis deles, etc. E não é por isso que Deus deixa de usar eles também. Você percebe que a Bíblia é uma obra de arte muito refinada, né? A forma como os narradores, né, vão contando suas histórias, os escritores vão escrevendo ela, de fato é uma obra de arte, e a caracterização dos personagens é muito elevada
Coisas que a gente não tem em filmes hoje em dia. É bem raro a gente ter uma caracterização de personagem tão boa quanto tem na Bíblia. E às vezes a gente ignora porque a gente fala, não, já conheço esse texto, já conheço essa história, né? Se você não conhece a história, se você for honesto mesmo, você não conhece as histórias da Bíblia. Porque você vai ler e fala, mas cadê aquela parte lá que Elias, né? Como assim? Você repartiu o novilho no meio? Não, são 2 novilhos e tal. Nada contra, né? Mas... Quando você descobre que Sansão não empurra as coisas como tá no desenho. Tipo, ele abraça, né? Então, são ideias que a gente tem que começar a perceber na Bíblia e lê-la como ela se propõe a ser lida, né? Como uma obra de arte, de fato, que você analisa, você para tempo, você vê. E Elias é um cara extremamente complexo. Extremamente complexo. Ao mesmo tempo que ele é altivo, ousado, também é medroso. Também ele é tímido, é vergonhoso. E tem uma situação... Tem vergonha, né? Não é vergonha. Tem uma situação da vida de Elias em si, que é a situação do seguinte, né? A Bíblia fala, né, que os planos de Deus são muito mais elevados que o nosso. Então, por mais que ele fosse usado por Deus, ele não conhecia 100% do plano de Deus, porque Deus não se faz conhecer 100%, né? Assim, ele não consegue entender. Então, Elias, tipo assim, Deus não chegou para Elias, ou pelo menos não tem relatado isso, de que, ó, eu vou fazer assim, 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 dessa forma. Então, Elias estava vendo as coisas acontecendo à medida que ele ia avançando na história também. Então, você imagina, do ponto de vista dele, como um profeta, olhando, cara, essa nação tá totalmente fora de Deus e veio a maldição. E agora a gente matou os 400 profetas, Deus está mandando a chuva, então assim, agora vai começar a mudar e Deus está me usando, olha só que legal, Deus está me usando. E aí ele pensa que as coisas vão mudar totalmente de rumo e, na verdade, o que ele recebe como recompensa? Uma ameaça de morte. Então, assim, a frustração, a gente não pode julgar, né? Mas, assim, no sentido de que a ameaça de morte é muito ruim mesmo. Mas eu acho que a frustração de que esse foi o resultado foi o desencadeador desse momento. De tipo assim, Deus me mata, porque assim, ó, passar a comer carniça, fazer riacho, fazer o fogo queimar pedra, matar 400 profetas de Baal e tudo mais. Correr na chuva, né? Correr na chuva correr na chuva na frente de um cavalo e tal. E agora isso aí, sinceramente, assim, eu não sei mais. Me mata. E é legal porque a resposta de Deus, ela vai ser repetir a experiência de Israel em Elias. Existe um paralelo muito forte na Bíblia da história de Moisés e Elias. Tanto que o próprio pensador bíblico, né, ele vai entender que os primeiros 5 livros da Bíblia são Moisés. E os últimos livros, né, todo o Antigo Testamento é Elias. Então Jesus fala que ele passa por Moisés e Elias e tal. Vê os dois visitados de Jesus depois e tal, mas isso aí, pro futuro a gente conversa sobre isso aí. Mas a ideia é que a história de Elias vai ser agora um reflexo do que foi Israel. Porque chega um anjo, um mensageiro, né, um homem, não pense num cara com asma, ele pense num rapaz, chega para ele com comida, um pão e água. Fala, come Elias, porque com a força da comida você vai andar muito longe. Aí Elias come e dorme. Aí vem de novo o mesmo cara e fala, acorda, Elias, pô, come aí, pô. Come, vai muito longe. Elias come, ele caminha 40 dias. O mesmo tempo que Moisés fica no monte, o mesmo tanto de tempo que o povo de Israel rodeia, né, 40, tipo, os espiam 40 dias, o povo fica rodando 40 anos, repetindo as mesmas histórias, e ele caminha 40 dias indo pro monte. Vocês conhecem muito bem o Monte Sinai, ou o Monte Horebe. Onde ele sobe no monte, Deus se revela, da mesma forma como ele fez com Moisés. E aí tem eu acho fantástico esse texto, porque Deus chega pra ele, quando ele sobe no monte, e pergunta, ô Elias, o que você tá fazendo aqui, cara? E a fala de Elias é o seguinte, ó, no capítulo 18, o verso de 10, fala assim, ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Elias fala, cara, só fiquei eu. Eu tenho sido zeloso com o teu zelo. Isso é muito legal, né? Tipo, Deus tem um zelo, mas eu sou zeloso com o zelo dele. E ele usa essa frase para se mostrar que ele é o único que sobrou. Aí Deus fala, sai para fora, Elias. Aí vem aquele grande texto, né? Onde Deus vai mandar várias coisas, como um fogo, mas Deus não está no fogo. Manda um terremoto, Deus não está no terremoto. Manda um vento forte, não está no vento forte. E vem depois uma brisa suave. Aí o texto fala, e Deus estava na brisa. E aqui só um parêntese, né? Porque os pregadores vão falar sempre desse texto, né? Olha só como que Deus não está no fogo, não está no terremoto, mas está na brisa suave e tal. E tem toda uma aplicação disso, né? Como que isso mostra sobre Deus. Mas sabe o que Elias entende disso?
Vamos ver aqui, ó. Passa tudo Eu já vi isso. esse sermão. Passa tudo isso no verso 13. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que faz aqui Elias? A pergunta é a mesma de antes. E a resposta é a seguinte. Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Perceberam que a frase é a mesma da primeira, né? Por quê? Porque Elias não entendeu foi nada. Passou um monte de coisa na frente dele, ele tampou a cabeça, e Deus falou, e aí, Elias, entendeu? Ele falou, não, velho. Não, então, não estava nem vendo. eu acho que você não me entendeu também. Aí ele vai e repete de novo o que eu tinha falado. Deixa eu explicar de Eu novo. vou falar exatamente a mesma coisa, porque... Vai que você entende agora. E aí Deus responde pra ele, cara, você está no lugar errado. Você não tem que estar aqui, você tem que trabalhar, filho. O seu negócio não é ficar lamuriando, nossa, ninguém aceitou. Seu papel não é converter as pessoas, mas o seu compromisso é com a mensagem. E ele vai dar 3 ordens pra ele. Ele vai ter que ungir 3 pessoas. Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, seu sucessor. É. E aí, ele fala, quem Azael não matar, o Jeú mata. E se alguém sobrar, Eliseu passa a espada, vai ficar tudo bem. E ele termina falando, e ainda sobraram 7.000 que com seus joelhos não dobraram a Baal e com suas bocas não beijaram esse Deus. Então Elias se achava o último bolacha do pacote. O cara, só eu sobrei, Deus, eu sou muito bom e querem me matar. Deus fala, filho, você não é o único, não. Eu tenho 7.000 ainda. Só que você tem um trabalho especial, vai trabalhar. E eu até falei nesse sermão que o Felipe ouviu, Elias tem 3 coisas pra fazer, né? Ungir 3 pessoas. E sabe a única pessoa que ele unge? É Eliseu. O último da lista. Por quê? Porque ele não quer trabalhar, ele não quer fazer a missão dele, ele quer ir embora. Ele quer terminar o trabalho, ele quer se aposentar. Pô, cansei. Que ungir Azael e Jeú, isso aí... Se tem a possibilidade de só Eliseu acabar, eu vou fazer só com ele, então. Não, já vai pro final, já. E ele ungindo só Eliseu, e é o que ele faz justamente no mesmo capítulo, ele vai atrás de Eliseu, para Eliseu terminar a missão que ele começou. Então, você percebe que a Bíblia caracteriza Elias agora. O capítulo 19, né, parece que é uma desconstrução de todo o resto, né? Então, Elias, quem é o Elias? Elias é o cara que quer acabar a missão. Ele quer se aposentar. Tá cansado já disso tudo, cansou dessa galera aí. Chama os 7.000, né, pra fazer o trabalho, então, pô. Então tem 7.000? E aí a gente entra num aspecto que não é necessariamente ruim, falando agora da nossa vida aqui de modo geral, que é a questão do discipulado, né? No sentido, assim, de que você por exemplo... Tem vários filmes... Esse, na verdade, o Mago, né? O velho sábio, né? Você pega, por exemplo, o Kung Fu Panda lá, que tem... É um filme que eu gosto muito. Tem um mestre... Já assistiu Kung Fu Panda? Todos os 3. É, a melhor trilogia do cinema de todos os tempos. Há controvérsia. E aí... e aí, você tem lá o velho sábio, né? Que ensina o aprendiz. Então... Essa questão ela é muito válida, porque no sentido assim, eu aprendi com muitas pessoas mais velhas que eu, não só em idade, mas pessoas mais experientes. Às vezes até pessoas da mesma idade, mas com mais experiência em determinadas áreas, né, em relação a mim. E eu vejo que toda essa carga psicológica, emocional e de milagres que essas situações que Elias passou, vai servir de muita base para esse discipulado que ele faz com Eliseu. Tanto que daí é quando a gente agora vai se encaminhando para um momento onde a gente vai fazendo a transição dessa nossa conversa aqui, olhando já para Eliseu, que Eliseu deseja fazer 2 vezes mais do que Elias fez. Eliseu pede por isso, né? Porque assim, ninguém pediria para fazer 2 vezes mais de alguma coisa que foi ruim. Vocês concordam comigo nesse sentido? Tipo assim, eu quero ser 2 vezes... Mais desgraçado que alguém. Você tá entendendo? Tipo assim, você é muito... Não, se for muito ruim, eu quero ser 2 vezes pior do que você. Ele era 2 vezes mais, né? 2 vezes mais careca que ele Eu tô me identificando com isso. E aí, você tem essa transição. Pastor, para ti, o que chama mais atenção dessa transição do ministério de Elias para o ministério de Eliseu? Muito bem. Primeiramente, isso não acontece da noite pro dia, né? Por mais que Elias queria aposentar a sua capa... Que o processo de discipulado também não é assim, né? Então, perceba, isso aconteceu em 1 Reis 19. Elias só vai ser aposentado em 2 Reis 2. Então, tem quase um livro pra frente aí.
E ele passa muito tempo andando com ele. Tanto que Elias, desse tempo, vai instituir as escolas de profetas em Israel, que Eliseu depois vai dar Primeiro curso de continuidade. teologia ali. Exato e tal. É um curso bom, né? Ele faz a estruturação, né, do negócio todo, né? Então, se você sai de... Isso. E esse é o papel do discipulado. É quando você... Tem um livro chamado Formadores de Heróis. Você já leu o livro? Já ouvi falar bastante desse livro. E aí, esse livro do Formador de Herói, ele traz essa questão do processo de transição, né? Quer dizer, para eu formar um herói, eu tenho que ter sido um herói. Então, esse é o primeiro ponto. Porque tem muita gente querendo discipular e nunca foi nem discípulo de verdade, nunca nem realizou nada que merecesse ser um discipulador, certo? Esse é o primeiro ponto. E hoje isso tá cheio. É o famoso coach, né? Você quer ensinar uma coisa que você nem aprendeu, que você né? não aprendeu, que você Desculpa não... aos coaches. Que você não foi pra você essa mensagem. Que você Não, mas coach Não bom não se ofende. Então, É isso mesmo. se você tá ofendido, desculpa. E aí você tem isso, né? Quer dizer, nunca construí nada, então, tipo assim, a gente não tá falando aqui de teoria, porque, por exemplo, assim, não é porque eu nunca fui para fora do espaço, não sou um físico quântico, eu não posso falar sobre gravidade. Não, porque é uma lei natural, você pode falar sobre isso, é teoria. Agora, a gente está falando de experiências práticas, né? Então, ele agora começa esse processo de caminhar junto, ele é o centro do discipulado, porque às vezes a gente acha que tem que fazer coisas mirabolantes, e tipo assim, não, eu vou sentar você, eu vou dar um curso para você aí de tantas horas e não sei o que para você aprender. E o método de Jesus é esse mesmo método de Elias. Não, cara, o que você está fazendo aí? Eu estou no arado. E isso é uma coisa que chama muita atenção, que depois você vai ver Jesus fazendo lá na frente, no Novo Testamento, né? E você fala, nossa, que doideira. Não. Que inovador. Lá em... Você vê as pessoas fazendo hoje e já acham inovador. Né? Elias já tinha essa questão, né? Essa visão, né? Essa visão. Então, ele chega lá, Eliseu, cara, vem comigo. Eu não vou... Para aí, vamos fazer um cursinho aqui agora, tal, não. Você vai viver comigo. E isso é louco, né? Porque o que a gente faz hoje em dia de discipulado é o contrário do que Elias fazia. Exatamente. Porque a gente está muito pronto a ensinar a teoria, mas quando a pessoa, tipo, sei lá, você tá dando um estudo para alguém, né? Aí a pessoa fala, não, vamos comer junto. Não quero me relacionar com essa pessoa. Quero só passar a Bíblia mesmo, a pessoa fica aí de boa. Então, por isso que a gente trouxe um biscoitinho. Isso. Então, tipo, você não quer andar com a pessoa, você não quer viver com a pessoa, não quer conviver, não quer ter experiências com ela, só quer ensinar de forma intelectual o que você também aprende de forma intelectual. Porque dá trabalho, e dá trabalho e você corre o risco de perder o seu posto de santo grau do negócio. Sim, porque ele vai conhecer que você não é tudo isso. Entendeu? Tipo assim, o cara pega assim, você pega, por exemplo, né? Eu fui diretor de Clube dos Bravadores. Pra quem não sabe, o Clube dos Bravadores é uma instituição... Maçônica, né? É uma instituição não, assim, né? Filantrópica. Vamos dizer assim, uma instituição patrocinada pela Igreja Adventista, que você ensina lá crianças de 10 a 15 anos sobre as diversas áreas do conhecimento físico, mental, espiritual, civismo, ensina eles a acampar e tudo mais. Então, a gente fica muito no meio do mato, né? E aí, você tem a visão do diretor, assim, que qualquer nó que você perguntar para ele, qualquer coisa, ele vai saber responder. E tem diretores que caem na besteira de se comportar dessa forma. Então, assim, o cara, ele veste o manto lá, né? Tipo, o manto de profeta, o manto de tipo assim, não... O que eu falei tá falado, porque eu tô aqui nessa posição. Liderança, de modo geral, acontece isso. Então, assim, eu fui diretor do clube sabendo fazer 2 nós só. Entendeu? E eu nunca escondi isso de ninguém. Eu falei, bem só, eu tenho que ser o pior. A minha função aqui é outra. Essa parte eu deixo pra vocês. Então, mas eu tenho coisa boa pra ensinar pra vocês. Se vocês andarem comigo, vocês vão ver que eu tenho coisa boa pra ensinar pra vocês. Não é os nossos. Eu não sei o que é ainda, mas a gente vai descobrir junto. A gente tem outra pessoa pra ensinar o nó. Mas eu vou te ensinar isso aqui. E aí, quando você traz pra perto, cai um pouco dessa máscara, né? De tipo, eu sou o Indiana Jones, eu sou o profeta topzera, que tal. Daí ele vai lá vai ver Elias roncando, vai ver Elias acordando sem vontade de, tipo, meu Deus, hoje a gente... morrer. Ai, vamos lá curar um povo. Tô instituindo a escola de profeta. Olha o trabalho que dá tu montar uma escola. Então, assim, olha a doideira que isso é. Então, eu tenho que ter um espaço, eu tenho que ter sala, eu tenho que montar um cronograma de aula, eu tenho que ter professor. Daí tu imagina... Lá, Elias se mostrando para Eliseu de tipo assim, acordar, cara, putz, tem um professor ali que eu não gosto do cara,
Mas tu tá fofocando, grande profeta, entendeu? Então, é isso mesmo, trazer pra perto dá muito trabalho. Essa é a palavra, dá trabalho, porque não é uma parada que você vai fazer porque é fácil. Às vezes você nem gosta do cara que você tá discipulando, o cara é meio chato. Por isso que tu tá discipulando. Eu acho que assim, a gente às vezes acha que dá trabalho fazer as coisas. Só quando você precisa passar o bastão, você percebe que ensinar a fazer as coisas dá muito mais trabalho. E qual que é o problema? Muita gente tem algum ministério na igreja, etc., que é a realidade da gente aqui, mas isso se aplica à liderança de empresa, por exemplo. A pessoa quer deixar de fazer aquilo para fazer outra coisa, ou ela simplesmente quer parar, mas aquilo vai afetar a instituição. Então, por exemplo, a gente toca violão, e aí, eu não quero mais tocar por diversos motivos, eu quero tocar outro instrumento. Só que se eu parar de tocar hoje, a igreja vai ficar sem o instrumentista. Então, qual que é a parada? Quando a gente fala de discipulado, você tem que, a partir desse momento, ensinar outras pessoas a fazer aquilo que você faz. E, pela nossa vontade, a ideia é que você não ensine ninguém, só sai, que era o que Elias queria fazer. Falou, me mata, me leva, faz qualquer coisa. Eliseu tá pronto, né? Vou ungir, partir. E aí Deus fala, não, primeiro, antes de tu quer deixar, beleza. Porque assim, Deus queria que ele continuasse o trabalho, mas também não se opõe ao trazer ele. Então Deus fala, não, vou te trazer, mas primeiro você prepara aí, deixa alguém, etc. Eu acho que, às vezes, a gente como líder, com participação em igreja, em qualquer outro departamento, a gente tem que entender que o discipulado é a obrigação é a obrigação que você tem como líder. Então você hoje é pastor, você tem a obrigação de discipular pessoas para que quando você saia desse lugar que você está, por exemplo, o trabalho continue ali por aquelas pessoas que você influenciou. Então, se você toca violão, se você faz qualquer outra coisa, você tem a obrigação de passar isso para frente antes de deixar de fazer aquilo que você faz. E você percebe que apesar de Elias ser como ele ainda cumpre isso perfeitamente. Porque você tem até o processo, o discipulado de Elias é muito parecido com o que Moisés faz. Porque Moisés, quando sai do Egito, ele vai libertar o povo, ele abre um mar, né? E passa pelo Mar Vermelho. Quando ele morre, vem Josué, a primeira coisa que Josué faz é atravessar um rio, o Rio Jordão. Então, como Moisés atravessou o mar, o seu discípulo atravessa um rio. E acontece a mesma coisa com Elias. Elias, quando vai, você contou, né? Que Elias vai para um lugar para tentar deixar Eliseu vai junto, vai para Betel, depois vai Não, foi a história que contou, na verdade. Mas não é você lendo, não? Não. Achei que era. Não, voz, é que eu tenho duas vozes, uma voz de narração e essa voz de cara rachado. Abinal, você tá quase perdendo a tua vaga, hein? Então, o vídeo ali, eu sabia que hoje, que é o momento, falou sobre isso, né? Que ele vai deixar Elias em Betel, o Eliseu vai junto. Vai pra Jericó, Eliseu vai junto. Ele vai pro Jordão, Eliseu vai junto. Quando chega no Jordão, ele tira a capa e bate no rio. E ele parte, né? Ele passa pelo rio a seco. E quando ele vai subir pro céu, só trazendo esse link primeiro do discipulado, depois da subida, quando ele sobe, Eliseu vai receber o seu manto, que nem na imagem da camiseta ali, belíssima camiseta. Eliseu pega esse mesmo manto e ele repete a mesma ideia de Elias. Ele pega o manto, bate no rio. Às vezes dá certo comigo também. Faz aquela toalha enrolada. E o rio abre. Repetindo isso. Então, o discipulado é visto na hora. E isso é muito legal, porque no livro de Josué, os elementos que Deus ele fala com Josué são os mesmos elementos que ele fala com Moisés. Então, Deus aparece com Moisés na sarça e fala, tira a sandália dos seus pés. Deus aparece para Josué com o comandante do exército e fala, tira a sandália dos seus pés. Moisés passa pelo mar, Elias passa pelo rio. Tem uma cidade para enfrentar e as palavras são as mesmas. E aqui é a mesma coisa. Então você percebe que essa comprovação não é só para os discípulos de Elias, mas para o próprio Eliseu. Para ele entender que o Deus que estava com Elias também está com ele agora e vai guiá-lo nesse caminho, né? Isso tem muito daquilo que você estava falando antes também, de que a missão ela não é do ser humano, a missão é de Deus. E o mesmo Deus que estava fazendo por meio de um vai continuar fazendo por meio de outro. E isso não é para a gente se sentir extremamente descartável só porque a gente é. Mas é para entender que quando você está nesse tipo de trabalho, Deus vai continuar guiando. E às vezes as pessoas tendem a puxar tanto para si a responsabilidade de que tem gente que acha que se ela parar de ir naquela igreja, a igreja vai fechar. Quando melhora, se um dia ela parar de ir, ela percebe que talvez ela estava até atrapalhando aquilo. Eu não tô falando para você deixar de ir para a igreja. Tô falando pra você melhorar como crente. Entender que Deus está fazendo as coisas. Deus tem um plano para aquilo. A gente não tem que estar metendo a mão e fazendo do jeito que a gente acha que é. Porque Deus ele vai continuar fazendo depois que você sair daquele lugar. E as coisas têm fases, né? A gente até brincou ali, né? Da questão do coach que só está interessado em passar o conhecimento intelectual. Quanto a isso, tudo tranquilo. Se a tua proposta é essa,
passar conhecimento intelectual, para passar o conhecimento intelectual, você não precisa ter conhecimento prático das coisas. Então, eu consigo vir aqui para vocês falar sobre a teoria de bolsa de valores e não vai ser errado, porque tudo que eu vou falar vai estar baseado matematicamente. Mas, e daí tu me pergunta, e quantos mil você já ganhou? O frio na barriga de botar lá um negócio e ver perder. Ah, não, isso aí eu nunca passei, mas eu entendeu? Aí eu jogo a responsabilidade para ti. Então, por que eu estou dizendo isso? Que é a questão de entender que no processo de discipulado tem fases, e pular essas fases é perigoso. Então, eu vejo muita gente querendo já ser um discipulador sem nunca ter primeiro passado, que é aquela questão, tenho que ser um formador de herói, mas eu mesmo nunca fui um herói, entendeu? Então, assim, eu quero ser um discipulador, mas eu nunca fui nem discipulado. E eu não, e pior do que isso, às vezes não é nem questão de ser discipulado, é questão de que nunca nem passei pelaquela experiência. Então, assim, primeiro se colocar à disposição de Deus para ter essas experiências, talvez não no nível dramático e pirotécnico como Elias e Eliseu tiveram ao longo da vida deles, mas visitando as pessoas, sendo amor para quem precisa, sendo uma força de trabalho para quem precisa, e você vai extrair experiência, sabedoria desses momentos que livro nenhum vai te ensinar. E aí depois, sim, aí você vai ter alguém para... Quando você tiver o processo de discipulado, que você estiver discipulando alguém, você vai poder olhar no olho daquela pessoa e falar bem assim, ó, comigo aconteceu assim, foi dessa forma. Então isso dá muito mais credibilidade para o processo de discipulado. Então, a gente quer muito cortar etapas, né? Eu vejo assim que o ser humano, de modo geral, quer cortar etapas. Então, eu nunca fui discípulo, nunca fiz isso aqui, mas eu já quero sair ensinando, né? É aquele negócio, todo mundo vê só o resultado, mas não vê o processo desse resultado, E né? quando todo mundo quer só o final, né? E quando você passa por esse processo, do começo ao fim, de, tipo, ter participado como discípulo de um negócio, chegar ao ponto de discipulador, e ver um discípulo teu dando frutos e gerando... Porque, assim, ó, você só completou. Em inglês tem uma palavra chamada fulfillment, que é tipo a completude do negócio, né? Você só cumpriu o teu papel de discipulador quando você virou um avô espiritual. Porque, por exemplo, você tem uma pessoa que você discipula. Você só pode ser chamado, não, o Lipinho, o Felipe, o Marquiste, o Pastor Leonide. É de fato um discipulador se o discípulo dele está gerando outro discípulo. É aí que é a parada, né? Porque se o discípulo dele está fazendo tudo certinho, mas chegou no final da vida útil dele de missão, ele não gerou ninguém, então você não foi um bom... Então Elias não foi um bom discipulador, né? Quem foi o discípulo de Eliseu? Foi Gease, o leproso. Mas esse negócio que você falou de avô e pai é bem interessante, né? Que até o próprio texto ele vai trazer isso, né? Na imagem ali da... Vamos começar a desconstruir os paradigmas aqui, então, né? Na imagem da camiseta, Elias está subindo na carruagem, né? Sim. O texto ele vai falar... É um pouco diferente, mas vamos lá. A carruagem, ela vem, a carro de fogo vem para separar Elias de Eliseu. Uhum. E Elias vai subir no redemoinho. Que nem é de fogo redemoinho, né? Redemoinho só, redemoinho. E ele vai subindo... ele vai jogar a capa. E é quando tem essa ideia da porção dobrada, né? Uhum. E a porção dobrada, às vezes, vai se parecer que é essa ideia. Não, eu quero fazer o dobro do que você fez. Só que não é essa a ideia. A ideia de porção dobrada é a ideia de primogenitura. Então, tipo, no meio de Israel, no meio do Oriente Médio, o pai tinha os filhos, né? Uhum. E os filhos, quando o pai morria, recebiam as suas porções. Só que o mais velho ganhava a porção dobrada. Porque ele era o primogênito. Ele ficaria com a herança. É a bênção de primogênito. É a bênção de primogênito. Ele vai continuar o que o pai começou. Então, quando Eliseu pede, eu quero a sua porção dobrada, eu quero ser o seu primogênito. Eu quero ser o cara que vai continuar o que você estava fazendo. Eu quero ser o cara que vai herdar o que você tinha. E Elias, ao dar a sua capa, está dando para ele essa herança. Então, você vê, né? A grande propriedade de Elias é uma capa. A capa velha furada. E que é uma capa muito parecida com a capa de João Batista, né? Porque eles, até depois, daí João... Meu, se a gente for... Isso aí é outro assunto se agora. Se a gente for expandir, daí, meu... Extremamente curioso. Vai lá pra frente, né? Porque, tipo, João Batista é chamado várias vezes
Uma vez só, na verdade, de Elias. Tipo, mas assim, né, existe... É chamado de Elias, Parece né? isso por nós. Vai ver nas pregações, né? Mas, tipo, é chamado de Elias, daí quando você vai ver o vestuário é a mesma coisa, né? Tipo, pele de camelo e tal. E é legal essa progressão, né? Não quero entrar muito nesse tema, que vai abrir muito, mas você tem uma progressão, né? Moisés, ele vai morrer e fala, não, Deus vai suscitar um profeta como eu. Elias morre e existe uma grande profecia no Antigo Testamento, que é de virar um novo Elias. Inclusive, Malaquias fala, antes do dia do Senhor, eis que eu envio o grande profeta Elias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E quando chega o João Batista, Jesus fala, né, em Lucas, esse é o Elias que estava prometido. Esse é o Elias. Então você vê, né, tipo, Moisés vai vir um novo profeta. Elias viu um novo profeta. Vem João Batista. Só que João Batista ele vai cumprir parcialmente essa profecia. Essa profecia vai ser depois elaborada no dia da segunda volta de Cristo, né, no grande e terrível dia do Senhor. A gente já entende que existe um Elias para o fim dos tempos também. Sim. Um Elias para pregar e anunciar como Elias pregou. Ele não é o único, né? Que nem Elias. Não era só Elias, tinha 7.000. Sim. Só que esse pessoal aí, esse Elias, tem uma missão especial para cumprir. E se você quiser saber que missão é essa, você vai ter que pedir o Leonide aqui de novo. Pastor, nosso tema é sobre discipulado, né? A gente... Sei que era fogo o tema. Eu me perdi no meio. Eu acho que a gente conseguiu deixar... Eu acho que a gente conseguiu fazer uma linha do tempo bem clara aqui, né? Eu, pelo menos, estou bem feliz com tudo que foi construído hoje aqui, né? A gente teve uma visão bem boa de Elias e depois da transição de um para o outro. E eu acho que, do ponto de vista de Elias... Desculpa, do ponto de vista de Eliseu, é muito fácil entender por que ele queria ser como Elias, né? Porque ele foi realmente um bom... exemplo a ser seguido. Você, pastor, se você pudesse dar um conselho sobre discipulado para alguém, qual que é o takeaway, assim, vamos dizer assim, discipulado é isso aqui, faz isso aqui. Eu me senti mal aqui, na verdade, né? Que falar que o cara que discipulou não pode discipular se não for discipulado, né? Eu nunca fui discipulado. Nunca foi discipulado? Nunca me discipulado. Não, tô brincando. Eu acho que eu partiria para o que significa conhecer na Bíblia, né? Na Bíblia tem uma palavra que é muito frequente, inclusive a palavra central de Êxodo, que é a palavra conhecer. Que em hebraico a palavra é yadá. Yadá. Yadá é conhecer, mas não conhecer só na cabeça. É conhecer de uma forma prática. Então, tanto que em um texto específico de Gênesis 3, Gênesis 4, inclusive, fala que Adão conheceu a Eva, sua esposa, e ela engravidou. Então, na Bíblia, conhecer é tão concreto, tão concreto, que chega até a ser relacionado com um ato sexual. Então, para a Bíblia, o que é conhecer? Não é só você se deitar com alguém, né? Vamos deixar isso claro. Conhecer é viver com, é se relacionar, é estar junto, é caminhar. Então, o que seria o discipulado? É permitir ser conhecido e conhecer. Eu tenho alguns discípulos meus que eu sempre tenho feito, né, pelas minhas andanças. E teve uma mocinha que é do colégio específico e foi até curioso, né? Não sei se posso contar a história dela. Não posso, né? Desculpa, não. gente. Se você não citar o nome dela... É só não falar o nome dela, mas a história pode. Não, tô brincando. Eu tenho um grupo de estudo da Bíblia e aí eu falei, cara, eu vou fazer diferente, mano. Não vou dar estudo bíblico não, velho. Eu vou começar a chamar um pessoal para dar estudo no meu lugar. E aí eu procurei um líder, um aluno que fosse líder para mim, para dar os estudos. Eu encontrei essa moça, essa menina, e ela era de uma igreja diferente, tal, a denominação dela e tal. E o conhecimento dela de Bíblia era bem o do senso comum. Eu falei, vamos aprofundar esse trem. Chamei ela, e aí o pessoal até me questionou, falando, não, você vai chamar ela para ensinar a Bíblia, mas ela pensa diferente da gente e tal. Eu falei, cara... Eu vou ensinar a Bíblia. Fique tranquilo. E aí eu ensinava a Bíblia pro pessoal e eu coloquei ela para passar o estudo. E eu passava o material, as linhas e tal. Até que um dia ela começou a mudar a percepção dela do texto. Entender que o texto ele é mais profundo do que ela imaginava. E aí eu fiz uma pergunta para ela que foi central e tal. E aí a visão dela mudou. Eu falei, agora você está pronto então para uma conversa mais séria. E aí eu chamei ela para ser minha discípula, né? E nosso primeiro encontro de discipulador e discipulada foi eu e minha esposa, saímos junto com ela. E a gente foi para uma padaria. Falei, vamos comer. A gente comeu junto e eu fiz uma pergunta para ela só. A pergunta era, quem é você? E ela falou, como assim? Eu falei, eu vou primeiro te falar quem sou eu, depois você me fala quem é você. E eu contei para ela a história da minha vida. A minha esposa contou a história da vida dela e depois a menina contou a história da vida dela. E a gente se conheceu, assim. E agora a gente tá, estudando a Bíblia juntos, só que não é só um estudo da Bíblia. Não é só, um conhecimento. É uma parceria, é uma vida juntos. É discípulo e discipulador, né? Trabalhando juntos.
Acho que seria isso, é por aí. História linda. Resposta com prática, né? Jesus Como você faria? Não, vou falar como eu faço. Jesus mostrou que o simples funciona, né? Às vezes a gente quer criar vários métodos, vamos fazer uma programação aqui, vamos fazer uma sequência de passos. E o que ele... O pastor Leonídio falou uma frase uma vez que o jovem está disposto a fazer tudo o que quiser para conhecer a Deus, menos ler a Bíblia. Eu falei isso? E aí... Pouco antes de mostrar que a gente não tinha lido a Bíblia no nosso estudo. E aí o simples funciona. O simples, o viver junto, né? Trazer Vai se pra preocupar, viver né? junto. Então tá, gente. Eu acho que foi um excelente estudo. Lipinho, você quer falar alguma coisa? Claro que eu quero. Se você sair daqui sem curtir esse vídeo, sem compartilhar, sem deixar um comentário, eu vou orar pra Deus descer fogo e queimar seu celular, tá bom? Quando você colocar ele no bolso, eu sempre falo isso. Não vai ser na mão, é quando colocar no bolso. Brincadeiras à parte, esse foi mais um Tridcast, né? Então não deixe de seguir a gente nas redes sociais, compartilhar, mandar pro teu amigo. Manda pro teu inimigo também. Vai que agrega alguma coisa. Pastor Leonídio, onde as pessoas podem te achar? Tá ali, apareceu na tela várias vezes. Se você também quiser seguir a Comunidade Chama, pode também seguir. @Comunidade Chama. Fácil. Fácil. Muito bom. Vai aparecer em algum momento. Aí, ó lá, que bonito. Esse rapaz aí. É bloqueado lá, porque eu não tenho muitos seguidores, mas eu vou te aceitar lá. Só não prometo seguir de volta. Privado. É privado. Então tá, gente. Foi um prazer, pastor Leonídio, ter você conosco. Foi muito bom mesmo. A gente tem muitas outras estampas, muitos outros podcasts para conversar. Com certeza você será convidado para mais participações. Precisando também para servir. Obrigado, Lipinho. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, aprendi muito hoje com esse podcast. Ah, que legal. Bem atento mesmo. Eu sabia que o Lipinho tinha falado que o pastor ele desconstruía a ideia que você tem daquele texto e te mostra de uma forma diferente. Eu fiquei bem feliz por estar participando aqui. Eu aviso porque ninguém me avisou, né? Ele chegou lá na igreja pra dar o estudo bíblico e simplesmente jogou as verdades na cara da gente, assim. E primeiros 3 estudos, assim, dor de cabeça total. Assim. É só ler a Bíblia, cara. Pois é, então. Esse é o ponto. Então tá, gente. Um grande abraço para vocês. Valeu. Até a próxima. Até o próximo. Tchau, tchau. Valeu. É naquela câmera. Oh, valeu. O editor jogando vários takes depois.